Meu nome é Lucas, brasileiro. Eu estava em Iwaki para dias de descanso. Na noite de 10 de março, a janela vibrava sem vento e o apartamento tinha cheiro de maresia. A chaleira chiou antes da água ferver. O rádio de pilha, que eu nem lembrava ter, acendeu sozinho e cuspiu estática. Entre os estalos, uma voz sussurrou em português torto. Subir agora. Não parecia assombração, parecia urgência. A pele do meu antebraço pinicou, como se areia fina grudasse. Na varanda, as gaivotas giravam em círculos. Eu vou contar tudo. Fique comigo até o fim. Eu tinha chegado ao Japão uma semana antes, fugindo do ritmo de São Paulo e da rotina que me engolia. Reservei um pequeno quarto em Iwaki, de frente para o mar, imaginando dias de silêncio e peixe fresco. No dia 10 de março, as ruas estavam limpas demais, como se algo tivesse sido varrido do ar. Os locais falavam baixo. No mercado, uma senhora olhou para mim e perguntou se eu já tinha visto o mar brilhar à noite. Respondi que não, e ela só balançou a cabeça. Se você já sentiu um pressentimento sem saber explicar, inscreva-se agora, curta e comenta o país e a cidade de onde me ouve. Quero saber se onde você mora também há noites em que o ar parece avisar alguma coisa. Naquela manhã, o céu parecia pintado com pó de giz. Nenhuma nuvem, nenhum vento. Mas o mar, inquieto, respirava em ondas curtas e pesadas. Eu caminhava pela areia molhada ouvindo o som do mar. Um grupo de crianças soltava pipas, mas o fio delas vibrava como se houvesse corrente elétrica no ar. Quando tirei o celular para gravar, ele travou. A tela piscou em branco e por menos de um segundo apareceu uma notificação. Alerta de subida. 11 de março, 15 horas. Achei que fosse bug. Tradução errada de algum app japonês. Ri sozinho tentando me convencer disso. À tarde sentei num café. A televisão passava um programa de culinária, até que a imagem distorceu e ficou muda. A legenda se embaralhou, formando letras que, mesmo sem sentido, pareciam dizer voltar para o alto. Um garçom trocou de canal, nervoso, e comentou algo sobre o mar estar diferente. Quando olhei pela janela, as gaivotas voavam baixo demais, quase tocando o asfalto. No caminho de volta, encontrei a mesma senhora do mercado. Ela segurava um rádio de pilha velho e me ofereceu sem dizer nada. "Para quando não tiver mais som", murmurou. Tentei recusar, mas ela empurrou o aparelho nas minhas mãos e apontou para o morro. O rádio chiava, mas entre os ruídos eu ouvi algo. Era minha própria voz, gravada, dizendo: "Lucas, sobe agora." Corri até o quarto tentando entender como minha voz podia estar gravada num rádio que eu nunca vi antes. O som repetia, falhado, sempre com a mesma frase. Quando desliguei o aparelho, a janela bateu sozinha. E por um segundo juro que o vidro refletiu o mar onde devia estar apenas o céu. Peguei o celular para ligar para a recepção, mas a ligação caiu em um tom contínuo, grave, que parecia respirar. No corredor, encontrei o senhor do quarto ao lado, um turista coreano. Ele também carregava um rádio antigo, idêntico ao meu. Disse que o achou na porta, junto de um papel escrito em vários idiomas. "Ouça antes que a água fale." Nós rimos, meio sem graça, e ele comentou que estava tudo bem, que o Japão era cheio de superstições. Ainda assim, guardou o rádio na mochila. À noite, o som voltou, só que mais nítido. Era o noticiário japonês, mas o áudio vinha com eco, como se o repórter falasse debaixo d'água. A tradução automática do meu celular gerou uma frase curta: "O mar está aprendendo a andar." Olhei pela varanda. A maré recuava num silêncio antinatural, deixando o chão coberto de peixes vivos que batiam o corpo contra o cimento. Alguns pareciam tentar subir a rua. Quando percebi, o rádio estava no chão, aceso, e o ponteiro de energia subia sozinho. Foi então que ouvi a terceira mensagem, mais urgente agora em voz de criança: "Lucas, por favor, sobe." Dormir naquela noite foi impossível. A cada hora, o rádio acordava por conta própria, tocando pedaços de vozes que se misturavam com o som do vento.
Às 3 da manhã, ouvi alguém bater à porta. Quando abri, o corredor estava vazio. Só o rádio do turista coreano no chão, com a antena dobrada e um pingente de água escorrendo do alto, como se tivesse acabado de sair do mar. Peguei o rádio dele e o meu, tentando desligar ambos. Foi quando percebi que as duas vozes começaram a conversar entre si. Uma dizia meu nome, a outra respondia em japonês. Entendi apenas uma palavra: Takai, que significa alto. Eu tremia, mas não de medo. Era algo mais físico, como se o corpo soubesse o que estava por vir. Do lado de fora, os postes piscavam num ritmo igual ao do meu coração. Fui até a janela. O mar estava lá longe, quieto demais. Então, uma linha negra começou a surgir no horizonte. Senti o chão vibrar sob meus pés e as gaivotas começaram a voar na direção oposta, todas de uma vez. Corri para o corredor e bati nas portas, chamando os hóspedes. A maioria não entendia o que eu gritava. Só uma moça japonesa me seguiu sem perguntar nada. Quando olhei para trás, o rádio que eu deixara no quarto falava alto o bastante para ecoar pelo prédio inteiro. Agora, subam agora. Descemos pelas escadas porque o elevador travou. A energia piscava e os alarmes começaram a tocar sem sincronização. Uns gritavam evacuação, outros ainda tocavam música de boas-vindas do hotel. A moça me puxou pela manga, apontando para o morro atrás do bairro. Eu queria correr, mas o som de água começou a engolir tudo. Não era chuva, era o mar voltando. No meio da rua, vi o turista coreano que havia rido de mim mais cedo. Ele carregava o rádio ainda ligado e parecia hipnotizado. A cada passo que dava em direção à praia, o mar rugia mais forte. Eu gritei seu nome, mas ele não olhou. A moça chorava, dizendo que o som chamava as pessoas. O rádio em minhas mãos começou a emitir um bip contínuo, cada vez mais agudo, até se fundir com o barulho das ondas. Foi nesse instante que tudo parou. O ar pareceu sumir, como se o mundo prendesse a respiração. Olhei para trás e vi a parede d'água, alta, escura, arrastando barcos e postes como se fossem brinquedos. Corremos sem pensar. Subimos as escadas que levavam à colina. E no último degrau, o chão tremeu com o impacto da água atingindo a cidade. Um rugido atravessou o ar. O rádio caiu da minha mão e quebrou. Mas antes de apagar completamente, ouvi a voz final, a mesma, mas calma. Agora está feito. Quando o barulho cessou, o mundo parecia sem cor. O cheiro de sal e lama dominava tudo. Ficamos na colina, eu e a moça japonesa, olhando o vazio onde antes havia casas, ruas e o pequeno café. Era como se o mar tivesse engolido até o som. Minhas pernas tremiam, não por medo, mas porque era impossível aceitar que tudo aquilo tinha acontecido em minutos. No chão, o rádio quebrado ainda soltava faíscas. Peguei os restos dele e notei que havia um compartimento escondido sob a tampa. Dentro, um pequeno cartão de memória. Conectei no celular. Havia um único arquivo de áudio. Dei play. Ouvi a mim mesmo, mas com a voz mais velha, mais cansada. Se você está ouvindo isso é porque sobreviveu. Suba o quanto puder. O mar volta sempre. A moça olhou para mim e perguntou se era algum tipo de gravação antiga. Eu não soube responder. Horas depois, equipes de resgate começaram a chegar. Ninguém entendia por que certas pessoas tinham subido o morro minutos antes da onda. Os rádios, iguais ao meu, estavam espalhados por toda parte, dentro de carros, portas e sacolas. Nenhum funcionava mais. Enquanto me levavam para a triagem, olhei para o horizonte. O mar estava quieto outra vez, mas parecia olhar de volta. Jurei nunca mais voltar à praia. Mas às vezes, quando a noite fica muda demais, ainda ouço aquele eco distante, como se o rádio tentasse sussurrar de novo. Agora está feito. Voltei ao Brasil semanas depois. Nunca mais consegui dormir com o som de água correndo, nem abrir a torneira sem sentir o estômago apertar. O rádio ficou com as autoridades, mas às vezes, quando passo perto do mar, o bolso vibra, como se ele ainda estivesse ali.
Aprendi que o medo nem sempre é o inimigo. Às vezes é o aviso que a gente insiste em não ouvir. As vozes não queriam me assustar, só me salvar. Se você já sentiu um chamado estranho antes de algo acontecer, inscreva-se agora, curta o vídeo e comenta seu país e cidade. Quero saber se o mar também fala onde você mora.